Vocês sabem me dizer se a Klabin é uma ação para carteira de dividendos, para uma carteira de renda passiva? Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise explicando se ela é ou não é para carteiras voltadas para dividendos, para renda passiva. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal que é muito importante, tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos então primeiramente compreender o que a Klabin faz. Pessoal, em resumo, a Klabin trabalha com a celulose, com papel e embalagens. Esses são os três pilares de Klabin. E, pessoal, trazendo para vocês também o portfólio de Klabin. Klabin ela tem quatro estruturas principais que trabalha no seu portfólio, que são as fibras, a celulose, os papéis e as embalagens. Vejam que existem aqui exemplos de formas que a empresa faz dinheiro, basicamente, né, em resumo. Mas, pessoal, vamos então agora compreender se a empresa vale a pena manter uma carteira de dividendos. Como ela pode ser vista. E nada mais e nada menos, nós analisamos esse aspecto pelo dividend yield. Bom, em resumo, vamos focar nesse corte dos últimos 3 anos. O seu dividend yield vem crescendo de forma bem interessante nesses últimos 2 anos. Reparem que no ano de 2022 e atualmente estão com dividendos bem acima da sua média, que é de 3,63%. Então, na teoria, a empresa ela paga dividendos, sua média dos últimos 2 anos, acima de 6%. Logo, nós podemos considerar que a Klabin serve para uma carteira de dividendos. Porém, contudo, entretanto, vejam que em 2021 a empresa não pagou um dividendo relativamente interessante. E ainda mais em 2020, ano que teve até prejuízo por conta da pandemia, dólar, vários aspectos. Certo, mas como nós vamos então identificar se a empresa vai continuar pagando esses dividendos em média de 6% ao ano? Será que a empresa não vai reduzir os seus dividendos como 2021? Se a gente desconsiderar 2020 e 2021 e levar em consideração só esse corte do período de 2018 até atualmente, vejam que foram dividendos bem elevados com uma média de 6%. Perfeito? Se baseando nisso, nós podemos tirar como conclusão que a empresa ela vai pagar bons dividendos e que 2020 e 2021 foram anos atípicos. Porém, galera, para a gente compreender como a empresa paga seus dividendos, nós precisamos entender o seu payout. Vejam que em 2018, ano que a empresa começou a pagar dividendos relativamente interessantes, acima de 6% ou próximo a 6%, ela estava com um payout bem elevado, ou seja, utilizou caixa para pagar. E em 2019 também acabou utilizando uma parte disso. Em 2020 e 2021, a empresa já começou a se ver num cenário realista no sentido de entregar seus dividendos baseando-se no payout. E a partir de 2020 até hoje, nós conseguimos utilizar essa métrica como base. No caso aqui, então, de 2020 até atualmente, reparem que a empresa ela vem crescendo o seu payout, ou seja, vem elevando seus dividendos. Aqui existe uma outra métrica que nós podemos analisar se a empresa ela vai manter essa margem de payout ou não. Só que existe um outro ponto. Por que que 2020 está com payout de 35% aproximadamente e atualmente está com payout de 48%, sendo que a empresa ela entregou mais dividendos em 2022? É simples, porque em 2022 ela lucrou mais do que atualmente. E para a empresa continuar pagando um dividendo relativamente próximo a 2022, ela teve que aumentar a sua entrega de participação para as pessoas. Esse foi um dos motivos que fez a empresa entregar esses dividendos próximos a 6% esse ano. Se eles vão continuar levando essa estratégia para os próximos anos, de certa forma vai ser interessante para quem gosta de dividendos. Segundo até o CEO, ele já relatou que vai continuar pagando essa média de dividendos. Veja o lucro, pessoal, de Klabin. Reparem que no quarto trimestre de 2022, comparado ao terceiro trimestre de 2022,
teve uma queda bem considerável. E esse foi um ano, no caso, ano passado, que foi atípico comparado à sua média desde 2021. E também foi um dos motivos do porquê que a Klabin entregou bastante dividendos no ano passado. Certo, mas por que então que teve essa distorção? Por que os lucros líquidos cresceram de forma tão elevada e agora estão caindo de forma elevada, chegando no terceiro trimestre a patamares menores próximos ao primeiro trimestre de 2021? O que está acontecendo? Vejam só essa tabela das receitas e do volume dos últimos trimestres. Eu quero que vocês vejam primeiramente a parte das receitas. Eu fiz um comparativo dos trimestres anteriores, então no caso, do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, o primeiro trimestre de 2023, tá? Fiz esse comparativo e levei em consideração se o trimestre atual foi melhor do que o anterior. Se ele foi melhor, eu coloquei um tiquezinho verde. Se ele foi pior, eu coloquei vermelho. Se a gente levar em consideração o trimestre de 2022, os trimestres do ano de 2022, com os trimestres do ano de 2021, vejam que o ano de 2022 foi muito favorecido, foi muito interessante para a Klabin, principalmente na celulose. Vejam o crescimento próximo ao trimestre de 2021, aos trimestres de 2021. Vejam o crescimento que foi, principalmente nesse terceiro e quarto trimestre. Foram períodos que a empresa conseguiu lucros bem interessantes, e principalmente nesses 3 trimestres aqui. Já pegando o primeiro trimestre desse ano. Logicamente, a empresa conseguiu faturar também mais em papéis, conseguiu também mais em conversão e também em outros aspectos aqui. Porém, pessoal, o que mais afetou aqui os seus lucros, a sua receita, foi a celulose. E o principal motivo disso, é aí que está a questão, não foi a sua produção. Porque se a gente pega o recorte da celulose desse mesmo período, no terceiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, reparem que não foi uma crescente tão considerável para ter crescido dessa forma comparado aos outros trimestres, né? Logicamente, reparem que teve uma crescente aqui na celulose, terceiro trimestre de 2022, comparado a 2021, porém não foi tão considerável, sendo que até no quarto trimestre de 2022 teve uma queda no seu volume de vendas. No primeiro trimestre de 2023, comparado ao primeiro trimestre de 2022, teve também uma crescente, mas nada considerável. O que está acontecendo para a empresa ter lucrado dessa forma? É simples, pessoal. É por conta do dólar. Por conta de se basear muito no dólar nas vendas e tudo mais, ter muito lastro, vendas em dólar e também compras, acabou sendo afetada, sendo beneficiada nesse período aqui do trimestre, no caso aqui, no terceiro trimestre de 22 até o primeiro de 2023, e agora vem se desfavorecendo. Esse daqui é o quarto trimestre de 2022. Reparem que teve uma elevação, mas vejam que chegou a patamares de 5,50 e começou a cair depois. Então, esse é o quarto trimestre, esse é o terceiro trimestre, esse daqui é o segundo trimestre de 22. Vejam que após o primeiro trimestre de 22, a empresa o dólar, aliás, começou a cair. Roger, mas o primeiro trimestre de 22, o dólar já está bem próximo aqui a 5,10. Sim, mas aqui a gente considera os 3 trimestres, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro, o dólar estava nesse patamar e começou a cair só no final do trimestre. Então, em resumo, esse foi o principal motivo da empresa ter lucrado e esse, atualmente, é um dos principais motivos da empresa estar tendo também uma queda no seu lucro líquido. E até se a gente analisar o recorte do segundo trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 23 também, vejam que tiveram quedas no seu faturamento, vejam que as quedas em celulose foram consideráveis comparado aos outros trimestres, tá? Vejam que a conversão, os papéis e também os outros acabaram não tendo uma queda tão considerável. Comparado aqui no segundo trimestre de 23 ao segundo trimestre de 22, vejam que as quedas foram quedas que são milhões, querendo ou não, mas não foi considerável como celulose aqui no caso, né?
que caiu de 1.700 para 1.200. Esses números são em milhões, tá, pessoal? Só para lembrar vocês. Então, assim, galera, esse é um aspecto que a empresa vai precisar melhorar, principalmente porque quando o volume de vendas não for bom e o dólar tiver também em baixa, os lucros líquidos da empresa vão ser reduzidos. E isso vai afetar demais o preço da ação. Então, para quem investe nessa empresa, acaba sendo uma oportunidade, só que ao mesmo tempo você vai ter que aceitar que a empresa ela é cíclica. Querendo ou não, ela é afetada demais pelo dólar. E o que nós, como investidores de Klabin, precisamos nos atentar e precisamos cobrar da empresa? Que cada vez mais ela busca opções para reduzir esse lastro ao dólar. Não sei o que vocês acham, né? Se vocês quiserem até comentar aqui embaixo. Mas, na minha opinião, a empresa vai precisar se proteger mais dessa volatilidade, desses momentos cíclicos. Principalmente porque, se a gente analisar aqui o volume de celulose, eu quero que vocês foquem no segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 22. Teve uma queda considerável também. Esse é um ponto que acabou afetando também a empresa. E também foi um dos motivos que ocasionou essa queda. O volume de vendas nesse trimestre foi muito bom, porém a quantidade de receita foi abaixo. Então essa questão do dólar vem comprometendo demais a empresa. A empresa já está trabalhando em vários projetos que podem melhorar esse aspecto e que futuramente talvez essa demanda que está lastreada ao dólar pode vir a diminuir. Se a gente analisar a celulose, pessoal, vejam que, vamos colocar em média, 35% do seu faturamento vem dela. No momento que a empresa teve lucros bem interessantes, vejam que a celulose pegou quase 40%. Só que quando o dólar acabou reduzindo também aqui a porcentagem das receitas. Não foi porque a outra melhorou, foi porque as receitas da celulose caiu. E até para confirmar isso para vocês, vejam que a porcentagem de celulose do volume de vendas não tem tanta volatilidade assim. Logicamente, né, 44% comparado a 39%, são 5% ali de volume de vendas a mais. Porém, contudo, entretanto, esse volume acaba sendo irrelevante a essa lastreação do dólar, tá? Apesar dessa crescente do terceiro trimestre de 23 comparado ao segundo trimestre de 23, houve uma queda no seu lucro em celulose, tá? Na sua receita em celulose, aliás. Imagine que o dólar comece a cair mais. O que a Klabin vai fazer? Entendeu? Vai começar a reduzir. E reduzindo isso, essa consequência vai vir diretamente nos preços das ações. Aí cabe a nós analisarmos se é uma oportunidade ou não. Trazendo agora para vocês como essa volatilidade afeta os indicadores de Klabin, vejam que o ROI da empresa teve uma queda considerável comparado aos outros anos. É claro que o ano de 2023 não acabou ainda, mas já se baseando nesses valores atualmente. O LPA da empresa, o lucro por ação, acabou caindo também. Os lucros caíram, o lucro por ação também caiu. O VPA, valor patrimonial por ação, acabou se elevando. Esse é um ponto que a gente pode levar em consideração. A empresa está fazendo investimentos, ou seja, esses investimentos vão auxiliar demais. Eles é o Puma 2, que vai trazer muito benefícios para o crescimento da empresa e também para reduzir essa porcentagem que está lastreada ao dólar, está lastreado entre aspas, ok? O seu PVP acabou caindo um pouco, gerando até uma oportunidade. O EBITDA da empresa naturalmente acabou caindo, lucros caiu. O EV sobre EBITDA acabou se elevando um pouquinho. O dividend yield, conforme nós vimos, acabou caindo, comparado a 2022, tá? Em 2021, nem levei em consideração agora. E o beta da empresa se mantém em queda. Esse já é um ponto muito interessante, pois, conforme eu já falei em outros vídeos, acima de 1, a volatilidade é acima do Ibovespa. Abaixo de 1 é abaixo do Ibovespa. Veja que a empresa trabalha bem abaixo comparado ao Ibovespa. E a dívida líquida sobre EBITDA, esse já é um ponto que eu quero ficar atento. Está em 3,41, pessoal. Eu gosto de me basear em uma dívida líquida sobre EBITDA em 2,5%. Mais que isso, a alavancagem da empresa está muito elevada. E até para confirmar isso, reparem no fluxo de caixa operacional da empresa versus o fluxo de caixa de investimentos. Fluxo de caixa operacional em elevação e fluxo de caixa de investimentos em queda reflete ali o investimento feito no operacional da empresa. Na minha opinião,
empresa vem fazendo muitos investimentos, eles estão trabalhando então. Então, esse é um ponto muito importante. Para quem investe em Klabin, deve estar acompanhando isso, deve estar a par dos investimentos e já estão sabendo dessa crescente, dessa estratégia deles em tentar reduzir esse lastro, entre aspas, junto ao dólar. Trazendo agora até para vocês uma comparação de Klabin com o Ibovespa e o CDI, Klabin bate bastante o Ibovespa e o CDI, tá? Nos últimos 5 anos. Teve até uma desvalorização desde o período que a empresa acabou lucrando bastante. E até para a gente ter como base, eu trouxe para vocês o valor intrínseco e o preço teto, apesar da empresa não ser perene, tá? Mas, primeiramente, o valor intrínseco de Klabin 4, que é a fórmula do Graham, apenas para curiosidade de vocês, tá? Não é nenhuma recomendação, mas o preço base ficou em 4,68, que é o preço de Klabin aqui, tá? E o LPA da empresa que eu utilizei foi 0,58, o VPA 2,42, o valor intrínseco que eu fiz aqui ficou em 5,62, tá? Então, 20% de margem de segurança aqui, tá? Interessante, então. Segundo a fórmula do Graham, não é recomendação. E agora, analisando o preço teto de Klabin 4, eu gosto de utilizar os 3 últimos anos, é até o ideal quando a gente vai pesquisar sobre a fórmula do preço teto para dividendos. Porém, se a gente analisar o ano de 2021, reparem que foi dividendos bem abaixo. Levando em consideração que o CEO falou que ele recomendou que a ideia não é sair dessa média de pagamento de dividendos, levando em consideração apenas os 2 últimos anos, ficamos aqui com um pagamento de 54 centavos por cota, a média ficou em 27 centavos, o preço teto ficou em 4,50. Ou seja, a margem de segurança está negativo, o ativo está caro segundo o preço teto. Porém, ao mesmo tempo, o valor intrínseco está com uma margem de segurança de 20%. Aí cabe a você pegar o que vale mais a pena. Logicamente que você não vai comprar um ativo apenas analisando esses dois indicadores, mas utilize como métrica, né? Cada um tem o seu tipo de estratégia. E até para trazer outros dados de projeções de preços, eu fiz algumas projeções baseando-se em Fibonacci. Tá? Então, esse aqui é o gráfico mensal. Vejam que é uma empresa que trabalha sempre em crescente, desde 2009, se a gente levar em consideração, a empresa vem crescendo. Se baseando aqui, então, em alguns dados, análises que eu fiz, eu trouxe algumas projeções a longo prazo para a Klabin. Tá? Então, esses são caso a empresa volte a crescer, passa dessa zona de 4,78, esse daqui já é uma projeção onde já até bateu. Depois temos 4,94, 5,07, 5,20, 5,36 e 5,62, que é a fórmula do Graham, tá? Esse aqui me chamou muita atenção, pois além da fórmula do Graham ter batido o valor aproximado, Fibonacci também bateu. Esse foi um ponto muito interessante. Caso a empresa agora entre em uma tendência mais baixista, já podemos levar em consideração 4,28, 4,12, 3,99, 3,93 e 3,79. Essas são as projeções mais para longo prazo, tá? E até trazendo para vocês uma noção de Klabin mais para longo prazo, vejam esse gráfico anual, pessoal, onde cada um desses candles reflete um ano da empresa. Vejam que existem anos que a empresa não trabalhou em crescente e outros que a empresa acabou crescendo. No longo prazo, pessoal, levando em consideração até desde 2008, a empresa vem crescendo. Então vejam que no longo prazo sempre vai ter ali uma crescente. Após 5 anos de bolsa, dificilmente você vai ter prejuízo. Você investir certo, da forma correta e em empresas boas, tá? Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, é muito importante, tá? Fique com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.